Bem-vindos a mais um debate das autárquicas. Nesta grande operação da Conta Lá, vamos percorrer o país e desta vez vamos olhar para o concelho de Manteigas, o concelho mais pequeno do distrito da Guarda e um dos concelhos do país com mais qualidade de vida. Dizer que a Câmara está desde 2021 entregue ao movimento independente 2030. Dizer também, antes de começarmos este debate, que todos os partidos com representação na Assembleia Municipal foram convidados a participar. O PSD não aceitou esse convite. São meus convidados Filipe Massano, atual presidente, Flávio Massano, peço desculpa, já lhe estou a trocar o nome, atual presidente da Câmara e recandidata-se agora a um segundo mandato como independente, e também Nuno Soares, do Partido Socialista, candidato do Partido Socialista. Obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Começo por si, Flávio. Já disse em entrevistas que quando foi eleito em 2021 não estava sequer a contar ganhar as eleições autárquicas. Agora, 4 anos depois, ficaria na mesma surpreendido com essa vitória? Olá, antes de mais agradecer o convite à Conta Lá, elogiar este projeto que acho que vem dar voz a um interior às vezes esquecido, outras vezes falado não pelos bons motivos, como este verão, mas acima de tudo agradecer estes projetos que vêm dar voz, e aqui estou com muito gosto e agradeço também esse convite que foi enviado para o Manteigas 2030. Muito agradecer obrigada. Também a presença, obviamente, do meu, neste caso, adversário de debate, Nuno Soares. Nós temos debatido há 4 anos, desde então, temos os dois assento no Executivo de Manteigas e, portanto, este é apenas mais um debate que vamos fazer, e acho que vai servir para, nesta luta agora das autárquicas de 2025, possamos esclarecer também, mais uma vez, o nosso eleitorado. Em relação ao Concelho de Manteigas, também fazer aqui uma pequena nota, antes de responder, que somos um concelho pequeno, mas com muitas potencialidades, e apesar de sermos... E já vamos conhecer essas o mais potencialidades pequeno, mais à frente. acabamos por ser um tesouro do interior e que temos muito orgulho, seguramente, falo por todos, de aqui vivermos e de representarmos este município. Em relação à sua questão, eu hoje ficaria surpreendido se perdesse as eleições, tendo em conta aquilo que foi feito ao longo destes 4 anos, sendo verdade que há 4 anos fiquei surpreendido por vencermos, porque o nosso objetivo era agitar as hostes, trazer um projeto alternativo, nascido da força da comunidade, da força das ideias do cidadão comum, e não achávamos que fosse possível, em 2021, no Concelho de Manteigas, que tinha tido algumas experiências não tão bem sucedidas de movimentos independentes, haver essa capacidade de, à primeira tentativa, podermos ter esse resultado. Hoje, eu acho que há um trabalho feito e há uma ideia de continuidade que nós temos alimentado junto das pessoas. Já e vamos que, conhecer por o isso, trabalho que está feito e aquele que pretende fazer se for eleito nos próximos 4 anos. Nuno Soares chegou a ser vereador do PSD, entretanto desfiliou-se do partido e agora é candidato, cabeça de lista, pelo PS à Câmara Municipal de Manteigas. O que é que aconteceu? Porquê esta troca? Zangou-se com o partido? Bem, boa tarde antes de mais, cumprimentar a Mariana, cumprimentar o Flávio, cumprimentar todos os mantiguenses e todo o auditório, agradecer o convite, subscrevo aquilo que o Flávio acabou de referir. Este projeto é um projeto muito interessante que pode dar voz a um país que muitas vezes aparece apenas por más razões, como ainda aconteceu nestes últimos dias nos incêndios que tivemos aqui bem perto do local em que estamos a gravar. Portanto, pode ser também um meio interessante para Portugal conhecer o Portugal e para nós podermos mostrar ao resto do país que de facto somos um concelho pequeno, mas enorme em qualidade, enorme em potencial, enorme em bem receber, enorme em disponibilidade para que as pessoas nos visitem e sintam também connosco o que é um bocadinho deste interior que, para nós, não é o interior. É o nosso modo de vida, é a forma como nós gostamos de viver. Porque, obviamente, que temos muitas vicissitudes por viver neste território, mas temos também uma qualidade de vida que é perfeitamente inigualável. Eu e o Flávio tivemos a oportunidade, a vida levou-nos profissionalmente. Já vamos falar disso, mas agora, portanto, recentrando na sua questão, exatamente, na questão partidária, digamos assim. Eu não diria que me zanguei com o partido, acho que o partido não viu utilidade na minha continuidade e não soube cumprir os compromissos que tinha assumido para com os eleitores
ao longo dos anos que esteve na oposição ao Partido Socialista. Mas não é uma mudança radical? Eu não acho que seja uma Numa mudança. altura é vereador do PSD, na outra candidato pelo Partido Socialista à presidência da Câmara? Os valores-chave do Partido Social Democrata e do Partido Socialista não são assim tão diferentes. Os projetos para a autarquia, por exemplo, não são Em termos diferentes? de projetos para a autarquia, obviamente haverá algumas diferenças, mas também há projetos em comum, da mesma forma que o Manteigas 2030 tem projetos em comuns. Em Manteigas há, ainda que com muitas divergências, essencialmente no modo de fazer, há uma certa base consensual das obras que são necessárias e da forma como devemos dirigir o Conselho. Apesar de ter havido uma alternância PS-PSD nos últimos 20 anos, nestes últimos 4, o Movimento Independente Manteigas 2030 tomou conta dos destinos do Conselho, mas as obras de fundo têm sido relativamente consensuais, ou seja, não há propriamente um distanciamento entre aquilo que as pessoas pensam e aquilo que os políticos pensam. O Conselho Pequeno também tem essa questão. Como o Flávio dizia há bocadinho em off, a nós os votantes batem-nos à porta, encontram-nos no café todos os dias. É o que tem serem uma comunidade pequena. Exatamente. E já vamos perceber isso mesmo, porque certeza que vão falar desse espírito comunitário que ainda existe em Manteigas, porque vamos falar da qualidade de vida do Conselho. Foi por diversas vezes considerado o Conselho do país com mais qualidade de vida, e o que eu vou tentar perceber junto de vocês, e começo por si, Flávio, como é que um Conselho tão pequeno, do interior do país, consegue ser aquele que mais qualidade de vida oferece aos municípios? Eu acho que essa resposta nasce também muito daquilo que são as respostas que hoje as cidades nos dão. As cidades estão afastadas das suas pessoas, vivemos no mesmo prédio e não nos cumprimentamos, não há relações de vizinhança, não há relações de proximidade, e estes municípios do interior souberam conservar e souberam até alimentar esse espírito comunitário. E o ser humano nasce das relações que estabelece com o seu próximo, portanto nós não nos podemos viver num mundo isolado, onde vamos para o trabalho, voltamos do trabalho e não nos relacionamos com ninguém. Eu acho que isso é ser, em termos sociológicos, é contraproducente com aquilo que o ser humano representa. O Flávio viveu em Lisboa e acabou por regressar às origens. Precisamente por ter vivido essa experiência, hoje que regresso a Manteigas, ou que já estou há 4 anos de regresso a Manteigas, eu consigo perceber a mais-valia de ter uma rede familiar, uma rede de amigos, uma rede de pessoas que nós conhecemos, porque no fundo ainda cuidamos e tratamos uns dos outros nestes municípios mais pequenos. Eu acho que isso é o segredo, e eu costumo dizer isto muitas vezes, até para ser político ou para poder gerir os destinos de uma comunidade, seja ela maior ou mais pequena, tem que haver confiança. E só há confiança se as pessoas se conhecerem. Porque quando nós não nos conhecemos, ou quando o nosso representante está tão longe daquilo que é a nossa situação do dia-a-dia, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, nós não conseguimos perceber como é que os nossos representantes decidem e os nossos representantes não conseguem decidir. E essa qualidade de vida em Manteigas, então, traduz-se naquilo que é uma rede de proximidade. Nós hoje somos um município seguro, que não tem problemas em termos de segurança, somos um município onde as respostas sociais existem, desde tenridade, quando precisamos de colocar os nossos filhos na escola ou na creche, até ao 12º ano. Temos uma rede de IPSS que também dá resposta à velhice e àquilo que são o crescimento com dificuldades, para pessoas com deficiência. Somos um município onde o associativismo, as associações de bairro ainda existem, quer em termos culturais, associativos, Deixe-me aqui desportivos. perguntar também aqui ao outro candidato se toda esta qualidade de vida é resultado dos últimos 4 anos ou se já vem de trás. Já vem de trás. Isto é um trabalho de décadas que tem sido feito não só pelo poder político, mas pelas pessoas que vivem em Manteigas, no Conselho de Manteigas. Esta proximidade, obviamente, não é uma imposição política, não se faz por regulamento, não se faz por decreto. Ela existe porque as pessoas sentem essa necessidade, sentem essa vontade de se relacionar com o vizinho, com a pessoa que vive na mesma rua, que vive no mesmo prédio. Mas concorda com o Flávio nestas áreas em que o Flávio dizia que funciona bem? Segurança, creche, educação? Sim, neste aspecto é um dos pontos que seguramente estamos de acordo, embora haja algumas nuances, como é óbvio. Por exemplo, na última revisão que fizemos de um regulamento de incentivo à fixação de pessoas,
hoje as propostas que nós apresentamos era ir um bocadinho mais além que aquelas que conseguimos fazer consensualmente com o Manteigas 2030. O regulamento foi aprovado por consenso e por unanimidade, mas nomeadamente nós pretendíamos que os livros de fichas no ensino primário sejam gratuitos. O Manteigas tem essa capacidade financeira para podermos fazer, os lanches das crianças, a extensão do horário. Portanto, estes são os pontos em que há alguma divergência e será uma medida que irei implementar no caso de vencer as eleições. Muito bem. Também, e usando uma expressão que tenho usado muito sobre o facto de ser um concelho do interior, o Flávio tem dito que muitas vezes isso pode ser o grande potencial, porque muitas vezes, ou cada vez mais, o regressar às origens, o vir viver para o interior, pode ser, ou será no futuro, um luxo de quem agora vive na cidade. Eu vivi em Lisboa e conheci muitas pessoas que vivem em Lisboa que não são lisboetas, que não nasceram lá e que não têm lá esta rede familiar e de suporte que acabávamos de falar. E, portanto, eu acho que o município de Manteigas e outros municípios aqui à volta como bons exemplos, porque, apesar de tudo, Manteigas está integrado numa rede comunitária de 15 municípios da comunidade região Bares e Serra da Estrela, têm feito esse esforço em conjunto para conseguirmos trazer e fazer regressar à base as nossas pessoas, porque dessas pessoas todas que conheci em Lisboa, poucas são aquelas que gostam mesmo de viver lá, porque não é fácil. Isso pode ser um fator até para atrair jovens e mais população para o concelho? É um fator e que nós estamos a trabalhar nisso, precisamente porque estamos a dar condições também em termos de habitação, em termos de espaços para as pessoas poderem trabalhar, que não existiam até então no município de Manteigas e que ao longo destes 4 anos conseguimos executar e que ainda hoje mesmo, antes de vir para este debate, passei no novo espaço de cowork de Manteigas e tínhamos 10 pessoas que de outra forma não estariam a trabalhar no município e que são alguns do município, outros de fora, que estão de férias e que aproveitam estes espaços que nós construímos ao longo dos 4 anos para poderem regressar a esta terra. Portanto, eu acho que há aqui uma capacidade de diferenciação em termos de qualidade de vida dos municípios do interior e, neste caso de Manteigas, em relação às grandes cidades, onde a confusão reina e os horários são completamente antagónicos com aquilo que é um bom relacionamento familiar. Nuno Soares, para atrair gente também é preciso mais habitação e esse é um dos grandes problemas atuais do Concelho de Manteigas, é que não há habitação para as pessoas que possam querer viver no concelho ou arranjar emprego no concelho, trabalhar no concelho, nem que seja trabalho à distância, não é? Esse é um problema, infelizmente, transversal ao país todo e Manteigas não é um caso isolado nessa em Manteigas nem é o caso do preço das casas ser muito caro, é mesmo há a mesma dificuldade é porque não existem. Há pouco mercado, sim, o mercado é muito reduzido e muitas das casas não têm hoje o conforto que nós gostávamos que tivessem e que são essenciais para que as pessoas sintam vontade de se mudar e viver em Manteigas. A Câmara, através do programa do PRR de construção de habitação a custos acessíveis, tem programado a construção de quase 4 dezenas de novos fogos e essa é uma das críticas que eu necessariamente terei que deixar ao Sr. Presidente em exercício, que é a lentidão com que este processo andou. Temos uma divergência desde o início que o Sr. Presidente optou por construir 4 prédios novos, reabilitar 2 e construir 2 para se atingir esse número de fogos construídos e disponibilizáveis a quem quiser viver em Manteigas, mas a minha posição desde o início foi que devia ser feita a aposta na reabilitação, portanto devia ser feita a reabilitação total de edifícios. Flávia, quer responder a esta crítica? Aqui é onde nós discordamos e é uma crítica que eu penso que é injusta do meu colega, disse-lhe isto várias vezes, porque realmente este trabalho de 40 novas casas em Manteigas é um trabalho que nasce neste executivo, neste mandato e que não havia qualquer trabalho ou pensado em trabalhar este assunto. Nós idealizamos muito rapidamente estas 40 habitações, obviamente que o processo é moroso, mas nós assinamos em 2023 o acordo com o Governo, com o Sr. Primeiro-Ministro António Costa e com toda a CIM, e neste momento o município de Manteigas é o município mais avançado de toda a comunidade das Beiras, região e Serra da Estrela. Temos neste momento 2 milhões de euros adjudicados em novas casas, estamos a falar de 14 casas já a serem construídas e neste momento são poucos os municípios que têm este trabalho para mostrar. Muitos deles, destes 15, nem sequer uma única obra conseguiram adjudicar. Portanto, eu discordo completamente desta observação porque eu acho que nós fomos muito expeditos e muito rápidos. Há aqui uma questão que é
nós não podemos contratar ou fazer casas se não houver um levantamento, se não houver todos os procedimentos, se não houver contratação de projetos, estudo prévio, especialidades, revisão de projetos. São procedimentos que demoram muito. Visto do Tribunal de Contas, e nós fizemos tudo isto em menos de 2 anos, o que me orgulha, porque neste momento, daqui a 1 ano, nós vamos ter 14 casas novas e que a Manteigas vão fazer toda a diferença para a tal política de atração de casais jovens que nós queremos trazer para Manteigas e não só, também dar melhores condições de habitabilidade a quem já vive em Manteigas, mas que vive em condições que neste momento, concordo com o Sr. Vereador Nuno Soares, ou candidato neste caso, que não têm as condições dignas e que hoje nós hoje pretendemos. Portanto, deixar o ponto bem agora vincado que este trabalho foi um trabalho muito meritório e fomos um dos primeiros municípios da região Beira Serra da Estrela a conseguir avançar com ele. Nuno Soares, qual é que é a proposta do Partido Socialista para resolver esta crise na habitação? Se for eleito, nos próximos 4 anos, qual é que será a sua estratégia? Obviamente que irei concluir as 2 obras que estão iniciadas, elas foram lançadas em comum acordo, os programas de concurso foram aprovados por unanimidade. Não é isto que está em causa. Mas além destas obras, além destas obras, há outras obras pensadas, nomeadamente o Sr. Presidente disse que andamos muito rápido e em algumas situações eu admito que a Câmara nem teve a culpa toda no atraso dos processos, porque sabemos que além das respostas do IRU, estes processos dependem do IRU, o IRU não teve a capacidade, nem em Manteigas, nem em sítio nenhum do país, de dar a resposta em tempo oportuno para que pudéssemos, de facto, colocar esta habitação ao serviço das pessoas. No entanto, há outras situações que dependem da Câmara e que não estão devidamente agilizadas. 2 dos edifícios, um edifício que se pretende reabilitar é da Santa Casa, ainda nem sequer a Câmara o adquiriu. Há um outro que é para construir de raiz, a Câmara ainda não tem o terreno comprado, portanto, não são situações que a gente hoje, vencendo as eleições, amanhã se conseguem fazer. Aliás, uma delas, que o Sr. Presidente apelidou das Torres da Matufa, digo sem qualquer problema, se eu ganhar a Câmara, aquele projeto não será construído naquele local, porque eu prefiro reabilitar. Assim como não teria feito, a opção pela requalificação do antigo posto da GNR é consensual e é correta, porque é um edifício que está no centro da vila e merecia e precisava de uma dinamização e de uma renovação. O projeto antigo da tipografia, eu acho que foi uma opção errada, eu não a teria tomado, até porque estragou a vista a um loteamento bonito que é o do Souto Grande e as pessoas não mereciam ter esse impacto negativo na sua vida. Flávio, tem um impacto negativo na vida das pessoas, essa obra? Não tem impacto negativo, até porque este edifício municipal... Vou voltar um bocadinho atrás e eu já disse isto várias vezes ao Nuno, enquanto vereador, digo-lhe agora como candidato. O Nuno critica um bocadinho a morosidade do processo, ainda por cima quando nós estamos num acordo tripartido com o IRU e com a CIM, nem sequer as decisões passam pela Câmara Municipal de Manteigas, a não ser as nossas, é a contratação dos projetos e as obras, mas o Nuno depois faz uma coisa que é de quem não está neste assunto por dentro. Nós não podemos querer mais velocidade, mas depois queremos aproveitar um PRR, que estas verbas são do PRR e no futuro vão ser do Banco Europeu de Investimento, e fazer reabilitação individual de casinhas no centro da vila. Aquilo que nós fizemos com o tempo que tínhamos foi perceber como é que nós, aproveitando fundos comunitários, fazemos obras maiores onde seja mais fácil fazer projetos integrados, fazer contratações conjuntas e aproveitar esses fundos. E, portanto, aquilo que eu já disse várias vezes ao Nuno é, se nós fôssemos fazer um projeto para reabilitar cada casinha que neste momento estão debilitadas no centro histórico, que nem sequer são nossas, portanto, também teríamos que chegar a negociação com vários privados que podem nem sequer querer vender as suas propriedades, porque há propriedades que são dos avós e que já vêm de heranças. Nós iremos perder muito mais tempo nos processos de contratação, na contratação das especialidades, nos concursos públicos e, portanto, é contraproducente aquilo um bocadinho que o Nuno está a dizer, porque quer mais execução de habitação, que é um problema de Manteigas, mas ao mesmo tempo queria dividir os ovos todos por várias cestas. E eu acho que isso não está correto e nós, com as ferramentas que tínhamos, com uma CIM a pressionar-nos e com o IRU a pressionar-nos para fazermos as obras até junho de 2026. Estamos a menos de um ano de junho de 2026, esta era a única forma. Nós neste momento temos os 4 projetos destas 40 casas e só fizemos 4 totalmente concluídos, ainda não fizemos a aquisição de 2 edifícios, porque estamos à espera que o IRU aprove essas operações e o IRU não aprova porque neste momento, já outros colegas meus lhe devem ter dito, não tem capacidade, não tem pessoas suficientes
para responder às pretensões dos municípios. Vamos avançar neste debate e vamos para um outro tema também problemático no Concelho de Manteigas, que tem a ver com a acessibilidade à saúde. Faltam médicos de família, há muitos utentes que continuam sem médicos de família porque é difícil atrair médicos para um concelho pequeno do interior do país. É, de resto, um problema comum a muitos concelhos do interior do país. O que fazer para resolver esta situação? Essa situação não depende apenas e só do município de Manteigas. Se assim fosse, obviamente nós conseguiríamos arranjar soluções expeditas e consensuais. Acredito que sim, nesta matéria completamente consensuais. Mas também podem fazer, mesmo a nível de incentivos. O que eu lhe pergunto é, se for eleito, que medidas tomar para que a situação se resolva e para que seja possível atrair médicos de família para o concelho? A atração de médicos de família está em cima da mesa. Aliás, aprovamos por unanimidade há alguns meses atrás a abertura o início do procedimento de um regulamento para a captação incentivo à captação de médicos para Manteigas. Que até agora não deu resultado. Ainda estamos em fase de construção do regulamento, portanto ainda não temos regulamento propriamente dito. Há algumas ideias que seguramente iremos para lá transcrever e levar à estampa, mas neste momento ainda não temos esse regulamento. Mas esse regulamento, eu disse no dia em que fizemos essa aprovação, aprovamos-lo, mas acho que sabemos que não nos vai resolver o problema. Vai-nos dar algumas ferramentas para tentarmos minimizar o problema, dar-nos alguma agilidade para podermos ajudar em algumas soluções, mas não há seguramente essa capacidade de resolvermos o problema. O que é que poderia resolver o problema? O problema passará sempre necessariamente pelo Governo e pelo Ministério da Saúde. Sem o empenho do Governo e do Ministério da Saúde na resolução deste problema que é nacional, Manteigas não terá qualquer capacidade de por si só resolver este problema. Podemos minorar, podemos ser mais atrativos, sim. E tenho certeza absoluta que, independentemente de ser eu a ganhar as eleições ou o Flávio a ganhar as eleições, faremos os possíveis e os impossíveis para que a saúde seja devidamente salvaguardada no Concelho de Manteigas e que possamos ter à nossa disponibilidade os médicos que são necessários. Mas, infelizmente, esse assunto não está dependente da nossa vontade e da nossa capacidade de trabalho. É assim, Flávio, ou é possível ao município fazer mais? Discordamos na habitação. Tenho de concordar com o que o Nuno disse nesta intervenção, porque, como o Nuno disse, nós nas reuniões de Câmara abordamos este assunto várias vezes. Por acaso tenho pena, e tenho que o dizer agora aqui neste momento, eu tenho pena porque que não esteja aqui o candidato do PSD neste debate, porque eu acho que... Foi convidado para estar, mas optou por não comparecer. Eu tenho pena porque eu acho que estes debates são bons para dizermos também ao que vimos, o que queremos fazer, e obviamente que o debate é um debate de ideias. Nós estamos aqui a debater ideias e discordamos, tal como em casa discordamos muitas vezes das nossas filhas e da nossa mulher e por aí fora. Mas eu gostava que aqui estivesse, porque na última, obviamente que o Concelho de Manteigas é pequeno e a saúde é um tema muito sensível para a população. Nós não podemos brincar com a saúde das pessoas e este é um tema onde nós, autarcas, seja presidente ou vereador ou candidatos nesta qualidade que aqui estamos, não conseguimos resolver com um estalar de dedos, porque tem a ver tem a ver com políticas nacionais. E eu disse que tenho pena que não esteja aqui o candidato do PSD, porque ele no último discurso que fez disse que tinha um entendimento com a ULS da Guarda para apresentar 2 médicos novos ao serviço em Manteigas. E é isto que mina a confiança das pessoas. O Governo, por ser do PSD, não pode dizer a um candidato do PSD que vai colocar aqui 2 médicos, quando nós andamos a pedir reuniões e a bater à porta e, enquanto executivo, a apresentarmos moções que aprovamos por unanimidade e os médicos não existem. Portanto, eu hoje, se aqui tivesse o senhor candidato do PSD, perguntava-lhe que acordo é esse, ou então que falácia é essa, porque nós não podemos viver num país onde, se formos da cor do Governo, temos médicos, se não formos daquela cor do Governo, não temos médicos. Eu gostaria de lhe perguntar, há médicos disponíveis ou não há? É que aquilo que o Governo nos diz, e a ULS, é que não há médicos, os concursos abrem e eles não querem vir para esta zona do país, tal como já não querem ir para Lisboa, querem trabalhar no privado, querem ganhar mais dinheiro, querem fazer horas extraordinárias, querem fazer a sua vida
da forma que entenderem. E as pessoas querem que lhes resolvam os problemas, é isso que eu lhe pergunto. O que é que o município pode fazer? E eu não sou governante a nível nacional para poder dar uma resposta, mas sei um programa que o Nuno provavelmente até conhece melhor do que eu, porque é mais da geração dele, que foi os Serviços Médicos de Apoio à Periferia, onde estas terras do interior conseguiram consolidar médicos durante 30 ou 40 anos, porque houve um programa que obrigava que estes concelhos, principalmente sedes de concelho, tivessem os seus médicos de família para poderem auscultar os seus pacientes e estas populações. Eu acho que hoje é grave, porque é uma das falhas graves que o Estado Central tem para com o Estado desconcentrado e descentralizado. Os municípios precisam de saúde, nós não podemos querer que as pessoas passem férias e venham viver para Manteigas se não tivermos cuidados de saúde. E neste momento, até agora, nós tivemos sorte porque tínhamos 3 médicos que eram de Manteigas e que residiam em Manteigas e fizeram lá a sua vida, mas que se reformaram ou estão todos quase na iminência de se reformar, falta um. E agora temos este médico de família e temos tarefeiros, que depois, curiosamente... Tem um médico de família? Neste momento temos um para médico... quantos utentes? Para cerca de 3 mil utentes. O que em termos nacionais pode ser uma métrica até bastante jeitosa. Mas quer dizer, não satisfaz. E hoje em dia temos pessoas que vão ao nosso serviço de atendimento complementar, ao SAP, ao serviço de urgências, e batem à porta e as urgências estão fechadas porque o médico não pode estar 24 sobre 24 horas naquele serviço. Portanto, o que é que nós podemos ajudar? Aprovar um regulamento, entrar nesta luta até um bocadinho esquizofrénica de que a Covilhã oferece 1.000 euros, são os municípios Manteigas oferece 1.500, a Guarda oferece 2.000. Si. Essa competição entre municípios é descabida, porque este é o primeiro passo para competirmos por médicos, a seguir vamos competir por guardas nacionais republicanos, a seguir vamos competir por professores e a seguir vamos competir... E acha que essa competência não é saudável? Não é saudável, nem os municípios vão conseguir. Concorda também. Sim, não é saudável. Acho que aqui estamos Eu acho que estamos a abrir uma caixa de Pandora completamente. Em várias situações que será, a médio prazo, ainda pior do que o que temos neste momento, com outras consequências desastrosas, como a completa mercantilização da função, não é boa para ninguém. Há situações que, por muito liberais que possamos ser, há que ser comedidos. E esta é uma delas, a saúde. E nós pagamos impostos como os outros portugueses. Portanto, E acha que são tratados como, nós temos uma coisa no interior. Como conselhos de segunda por estarem no interior e mais afastados do poder central? Eu digo-lhe assim, mas se fosse possível até dizia para a Câmara. E eu acho que o meu colega Nuno e qualquer candidato à Câmara que não faça fretes aos partidos políticos, nós temos que dizer que os conselhos do interior são conselhos de segunda naquilo que são as opções nacionais e dos nossos governos. Nuno também está de acordo nesta matéria? Claro. Tudo o que não tem peso político, tudo o que não tem votos suficientes para eleger deputados ou gerar maiorias, é deixado para trás. Acho que nesse aspecto, só quem nunca esteve e nunca viu é que tem dúvidas. Nós que já andamos cá há algum tempo não temos a mais pequena dúvida. Quando há uma situação em que pode ser para o Conselho A ou para o Conselho B, o número de votos, o número de deputados que conseguem eleger nas próximas legislativas é fator determinante. Tem peso na decisão. Tem demasiado peso. A propósito agora desta questão de que estávamos a falar da saúde, pergunto, descentralização, sim ou não, e que competências poderiam passar para o poder local? Descentralização, sim. Competências, neste momento há algumas que foram passadas, nomeadamente a da saúde. E da educação também? Que pouco temos de saúde. Não é? Foi uma competência que é mais de fachada do que propriamente de efetividade. Mas o que eu pergunto é, mesmo em termos das competências que passaram ou aquelas que poderiam vir a passar, o que é que poderia deixar de ser tão centralizado num poder central e podia passar para o poder local? Eu acho Também que é preciso perceber as capacidades que os municípios têm. Não é? Por exemplo, neste âmbito da saúde, a contratação de pessoal auxiliar, a contratação de serviços do dia-a-dia, como sejam a limpeza, a manutenção das instalações, por aí adiante, eu acho que essas competências podem perfeitíssimamente estar na Câmara Municipal, porque temos capacidade e conhecimento para as fazer sem qualquer dificuldade. A contratação de médicos eu não concordo que seja feita pela Câmara Municipal, porque isso criaria, como o Flávio estava a dizer há bocadinho, vai criar uma competição desenfreada entre os municípios vizinhos e, se calhar, até a nível nacional, para darmos mais do que podemos, porque nenhum de nós, obviamente, arriscaria o mínimo possível ou não arriscaríamos absolutamente nada na questão de perdermos um médico,
Portanto, nós estaríamos quase dispostos a dar-lhe tudo o que ele quisesse para se manter, e essa competição, com o tempo, será muito perniciosa para todos, para os municípios e para os próprios médicos. Flávio, descentralização, sim ou não? Descentralização sempre. Deixe-me dizer a este título que temos um novo ministro. Confesso que tenho muita expectativa para ver o trabalho deste senhor ministro e confio que aquilo que nos foi dizendo ao longo da sua vida privada ou académica agora vai conseguir. Estamos a falar do ministro Gonçalo Matias, que escreveu largamente sobre o poder democrático em Portugal e que, uma semana antes de tomar posse como ministro agora, dizia que, uma coisa que nós já sabíamos, mas ele que escreveu no Expresso, que o Estado português é o Estado que, em termos teóricos, mais descentralizou competências, mas em termos de capacidade financeira e de competências a sério, é um dos mais concentrados da Europa. E isto demonstra também um bocadinho o funcionamento das autarquias e que eu não gosto de nada. Tenho que dizer isto porque não gosto mesmo, que é, nós andamos sempre a implorar por caridade ao Estado Central, em vez de termos o dinheiro, o envelope financeiro para tomarmos as melhores decisões. Para haver descentralização tem que também haver condições, têm que ser dadas condições às autarquias, mas o que eu pergunto é que competências é que os municípios poderiam receber, em seu entender? Por exemplo, nesta reforma que o Estado vai fazer e que o Ministro Gonçalo Matias vai liderar, nós queremos acreditar que na educação, na saúde, na ação social, não nos passam apenas as tarefas da compra, peço desculpa, como dizem alguns colegas meus, do papel higiênico quando acaba na despensa do centro de saúde ou da escola. Se as escolas funcionam em Manteigas, com alunos de Manteigas e com as vicissitudes de ser uma escola do interior do país, porque é que as câmaras municipais não podem ter uma palavra a dizer sobre os programas educativos, a forma como até pode vir a contratar, como pode vir a estudar meios alternativos de educação, com coisas diferentes, e essa liberdade de escolha nós não temos. Nós pagamos os funcionários, nós temos de contratar os funcionários, nós temos que substituir a lâmpada, substituir o forno que se avariou na cantina, mas poder, de facto, para mudar o ensino em Portugal e aproximarmos o sistema de ensino português daquilo que se pratica em alguns países, como deles muito interessantes, até do ponto de vista da inovação, da forma como abordam a educação, nós não podemos, porque é centralizado, é o Ministério da Educação em Lisboa que diz como é que o professor em Manteigas vai dar a sua aula, que manuais vai escolher e que programa educativo é que vai seguir. Eu acho que isso está errado. Está errado na educação, está errado na saúde, está errado na ação social. Mas deixe-me só a este nível também completar o que o Nuno disse, e acho que aqui também estamos de acordo. Estes municípios do interior são aqueles que neste momento têm que pagar e lutar por tudo. Baixamos o IMI aos níveis máximos, baixamos o IRS ao nível máximo, baixamos tudo ao nível máximo e pagamos por ter médicos e para ter professores e para ter tudo. E em Lisboa não se paga, nem se baixa, nem se faz nada. Nós que temos um orçamento baixo, temos que dar tudo às nossas populações. Lisboa, outras cidades grandes, que têm receitas próprias, que lhes permite viver muito bem, não dão nada à sua população. Nuno, seguramente que nesta matéria também está de acordo, aliás, tem estado de acordo em várias matérias. Sim, nesta matéria. Nesta também. Os municípios poderiam, de certa forma, ficar com esse papel, do papel da contratação dos professores? A contratação, sim, desde que não fosse a seleção feita pelo município. Aí essa parte já não concordo, porque voltamos à mesma questão dos médicos. Poderíamos criar uma competição desenfreada, mas a descentralização tem que ser efetiva. Antes de mais, tem que ser efetiva, não pode ser apenas as competenciazinhas, que era o que o Flávio estava a dizer, não nos podemos cingir à manutenção das coisas, tem que ser uma descentralização efetiva com um envelope financeiro claro e que permita termos opções. Nesta parte da educação concordo perfeitamente. Um aluno de Lisboa, um aluno de Manteigas têm um background diferente, têm uma forma de estar diferente e há ajustes nos programas que podem perfeitamente ser feitos. Portanto, essa descentralização neste aspecto acho que seria saudável e enriquecedor para todos. Mas além da educação, mais alguma matéria ou alguma o aluno em Lisboa sai da escola e vai para o inglês, vai para a robótica, vai para a programação, vai para outro sítio. Há resposta e as escolas em Manteigas ou no interior têm que se adaptar a ser elas próprias o garante de alguma igualdade no acesso a estas... E são as autarcas que melhor conhecem a população, claro, e o território. Somos nós que percebemos quais são as dificuldades da população. Mas nós também temos a vantagem dos nossos irem para o futebol, irem para o futsal, irem para a música. Em Manteigas só não aprende música quem não quer.
E isto é um orgulho para mim, seguramente para o Flávio, gratuitamente. Portanto, nós, a Câmara, ao longo dos anos, sobre proporcionar este tipo de serviços, temos 2 bandas centenárias, a quem deixo uma palavra de parabéns, até porque elas fizeram anos há muito pouco tempo. Também temos muitos valores, muitas coisas boas em viver num concelho pequeno como Manteigas. Mas eu ia lançar uma pequena farpa ao Flávio neste aspecto da descentralização, que tem a ver, se pedimos ao Governo Central que nos distribua competências e nos dê o envelope financeiro, temos também que rever os acordos com as freguesias. O município de Manteigas foi pioneiro na passagem de competências do município para as freguesias. Esses protocolos de descentralização estão completamente ultrapassados, até porque em termos de verbas, com a inflação que houve recentemente, estão completamente desatualizados. Várias vezes pedimos ao Executivo liderado pelo Flávio Massano que desse esse passo, porque acho que é um passo essencial os presidentes de junta de freguesia saberem o que contam para poderem fazer aquilo que nós exigimos do Governo Central. Flávio, ter envelope financeiro esta farpa foi uma das falhas deste mandato. Eu na última reunião de Câmara, assumi que não tínhamos tido capacidade nem tempo para fazer esta transferência de competências, embora o município de Manteigas não esteja a falhar com nada a estas freguesias, porque inclusivamente fizemos um estudo das verbas que teríamos de transferir para estas freguesias e chegamos à conclusão que os envelopes não estão assim tão desajustados e depois encetamos com 2 freguesias negociações diretas que encerramos porque sentimos que agora a chegar a esta altura de eleições vamos deixar quer para o próximo Presidente de Câmara, quer para os próximos Presidentes de Junta e, portanto, paramos com essa negociação. E, portanto, em relação às competências, queria só terminar e dar-lhe esta nota. Nós, na Ação Social, recebemos a transferência de competências, que é um tema fundamental, não só em Manteigas, mas no país, a Ação Social. Nós recebemos cerca de 28 mil euros de transferência direta do Estado para desenvolver esta competência do atendimento, da Ação Social pelo município. Nós hoje temos estudos e diagnósticos do município que nos permitem pensar num programa de implementação de matérias, que, desde o fórum do acompanhamento de famílias carenciadas, da saúde mental, da juventude, vários temas da ação social que nós temos de fazer, e aquilo que recebemos do Estado Central são 28 mil euros por ano. Eu pergunto à Mariana, ou pergunto ao Nuno, o que é que nós conseguimos fazer com 28 mil euros? É uma pergunta retórica, claro, obviamente. Com 28 mil euros, a não ser ter um técnico superior a assumir uma função, mas que depois não tem meios, não tem transferências de competências para podermos ter políticas públicas que trabalhem a saúde mental, a saúde, a deficiência, temas da ação social e que nós queremos trabalhar e que trabalhamos com um orçamento próprio, porque o Estado Central passou-nos a competência, mas correspondente financeira... Falta o envelope. Nem vê-la. Vamos falar de turismo, porque é um dos setores que tem crescido no concelho de Manteigas, ainda assim muito sazonal. Qual é que é a estratégia para atrair mais gente ao longo de todo o ano? Temos que diversificar, não só em termos turísticos, mas também em outros termos económicos. Manteigas não pode viver da monoindústria do turismo. Esse pode ser um problema que nos afete dentro em breve. O turismo está a crescer, mas tem algumas nuances, porque se em termos de dormidas, de facto, os indicadores apontam para um aumento do número de dormidas com uma sustentabilidade no crescimento relativamente estável ao longo dos últimos anos, nomeadamente fruto de alguns investimentos que foram feitos, das unidades hoteleiras que foram iniciadas há 8, 10 anos atrás e que, entretanto, há 5, 6 anos atrás atingiram o seu pleno funcionamento, de vários grupos nacionais que deram esse boom e esse impulso para alavancar a visitação e a estadia no concelho de Manteigas. Portanto, em termos de dormidas, também em termos locais, o alojamento local em Manteigas teve um desenvolvimento, como a nível nacional, bastante interessante e bastante franco, que nos proporciona essa capacidade. Manteigas tem uma capacidade
em termos comparativos com concelhos bem maiores, como o caso em que estamos agora aqui a fazer esta gravação, nós temos uma capacidade... Exatamente, estamos na Covilhã, portanto, Manteigas tem uma capacidade muito acima daquilo que é o normal para um concelho com o tamanho e dimensão de Manteigas. Portanto, neste aspecto, há uma boa oferta, há boa, no sentido de haver muito e no sentido de ser de boa qualidade. Então, o que é que falta? Depois temos outros problemas, nomeadamente em termos de restauração. O número de restaurantes em Manteigas não aumenta, aliás, tem vindo a diminuir. Manteigas já teve mais restaurantes, tinha mais restaurantes há 20 anos atrás do que tem hoje. Portanto, temos o problema de haver pessoas que têm estadia em Manteigas e depois não conseguem almoçar em Manteigas, não conseguem jantar em Manteigas. Porquê? Porque os restaurantes debatem-se com uma sazonalidade ainda maior do que as dormidas. Alguns, a Câmara tem levado a algumas ações à estampa, mas há outras medidas que precisam de ser tomadas para que não haja... Que medidas são essas, Nuno? Nomeadamente o desenvolvimento de novas atividades, a chamada de novos públicos, precisamos de divulgar mais. Nós fomos chamando a atenção do Sr. Presidente da Câmara durante este mandato que sentíamos, por aquilo que conversávamos com os operadores económicos, com os operadores turísticos, que estava a haver uma certa quebra em vários segmentos do turismo. O Sr. Presidente foi sempre adiando alguma... para ter novos dados, para percebermos melhor, e acabamos por nos deixar atrasar um bocadinho nesta matéria. Portanto, nós precisávamos de ter investido mais cedo na captação de novos públicos e precisamos de construir também equipamentos. O Partido Socialista já propôs no mandato anterior, eu penso que até já há 2 mandatos atrás, a construção de um pavilhão multiusos. Manteigas não pode, com a quantidade de eventos que faz e que necessitamos de incrementar, se queremos diminuir a sazonalidade, precisamos de incrementar e criar novos eventos, não podemos gastar milhares e milhares de euros anualmente no aluguer de tendas porque não temos um pavilhão multiusos. Deixa-me ouvir o Flávio relativamente a isso. Falta um pavilhão multiusos e falta mais divulgação, é isso? Eu aqui tenho que discordar do Nuno. Não podem concordar em tudo. Claro. E vou discordar também da Mariana. Tenho que discordar da introdução que fez quando diz que o turismo em Manteigas é muito sazonal. Nós, em termos regionais e em termos da CIM-região Beira-Serra da Estrela, somos um dos municípios com menos sazonalidade. E neste momento posso lhe dizer que em 2024, estou a falar com dados, tivemos no mês mais fraco 5.000 dormidas e no mês mais forte 7.500. Portanto, isto demonstra que todos os meses, 12 meses do ano, andamos entre as 5.000 e as 7.500. Eu penso que a sazonalidade é quando nós temos 1.000 dormidas ou 500 dormidas num mês. Mas de qualquer forma há períodos... Todos os períodos acima de 5.000 dormidas? Sim, mas de qualquer forma há períodos, porque há também há períodos mais fortes quando que têm a ver... Quando há neve na Serra da Estrela, nós não conseguimos tirar essas pessoas desse período da neve e dizer-lhes, vocês querem ver neve, mas venham cá em agosto. Claro. Porque em agosto não temos neve. Mas aquilo que também temos feito é diversificar, trabalhamos uma série de eventos completamente novos e que transformaram as épocas mortas de Manteigas. Por exemplo, novembro era o mês mais fraco em termos de hotelaria de Manteigas e em 2024, com uma iniciativa que nós fazemos em volta do roteiro da Rota das Faias, nós tivemos o melhor mês de sempre de turismo em Manteigas. Mais forte do que janeiro, dezembro e mais forte do que agosto. Portanto, não acha que tenha havido falta de divulgação? Como divulgação, como o Nuno diz, pode haver sempre mais. Quer dizer, mas os recursos também são limitados e nós não podemos cansar as pessoas e estar a divulgar tudo a toda a hora. Eu acho que nós temos que ser precisos, temos que saber quais são os nossos pontos fortes e aquilo que nós tentámos fazer foi, nas épocas menos interessantes do ponto de vista natural, agosto é um mês onde as pessoas vão à Serra da Estrela, tal como dezembro e janeiro as pessoas vão à Serra da Estrela. Então as nossas apostas foram em meses mais fracos. Continuamos, a Expo Estrela, já era feito sempre na época do Carnaval e nós continuamos a ser um dos concelhos provavelmente mais fortes do país, ou desta região, pelo menos na altura do Carnaval, mas depois trabalhamos um evento que já existia, que é o Estrela Grande Trail, mas que batemos todos os recordes em 2024, fruto da nossa divulgação. Tivemos 2.000 participantes numa prova de trail, uma das maiores provas de trail já do país. Depois, em setembro, que é um mês também tradicionalmente fraco, temos o Festival da Montanha, uma nova iniciativa que não tem concertos, não tem, com todo o respeito, artistas populares, mas tem apenas atividades de natureza e que vai trazer também, já é a terceira
o terceiro ano consecutivo que desenvolvemos e vai trazer muitas pessoas à nossa região. Temos também o LAND, que foi um evento novo que dura 2 semanas, que trabalha com a inovação e com a lã e com o burel, que é um ativo muito nosso. Aliás, os produtos endógenos aqui desta região exatamente, são de facto uma das vossas potencialidades. Muito fortes, fruto do investimento de privados. Neste caso, nós até podemos dizer, Ecolan e Burel Factory, 2 marcas muito conhecidas, e que nós nos juntamos trazendo ainda mais inovação e trazendo designers, universidades, e portanto, aquilo que nós estamos a tentar fazer, e obviamente que se o Nuno diz que há falta de comunicação, é porque entende que ainda pode fazer mais, mas isso obviamente que temos que perguntar ao Nuno. Aquilo que eu entendo é que nós temos feito muito, e isso demonstra que 2019, que foi o melhor ano de sempre do turismo em Manteigas, com cerca de 40 mil dormidas, nós neste momento já quase duplicamos esse número, e obviamente que, concordo, houve unidades hoteleiras que se instalaram entretanto. Nós neste momento temos 3 hotéis novos em licenciamento, o que também quer dizer que há procura de novos investidores, mas o que mais tem crescido nos últimos anos é o turismo em espaço de alojamento local, o que também demonstra que não foram apenas os hotéis que potenciaram o destino, mas também a iniciativa privada de todos os municípios. Deixe-me apenas dizer-lhe isto, que para ficar também aqui dito lá para casa, nós conseguimos em 2023, e a nossa expectativa é que em 2024 mantenhamos esse lugar, até porque ainda tivemos melhores resultados. Fomos o segundo concelho da região centro com maior intensidade turística de toda a região. Só ficamos atrás de Fátima, mas atrás de Fátima vamos ficar sempre, porque é um destino imbatível ou que está noutro campeonato. Mas para ver um concelho pequeno, como disse ao início, mas o segundo com maior intensidade turística a nível da região centro e o sexto com maior intensidade turística a nível nacional. Peço-lhe uma resposta rápida, Nuno Soares, só para terminarmos aqui o tema do turismo. Isto também poderá trazer alguma pressão turística ao concelho e reduzir a qualidade de vida de quem lá vive? Pode trazer alguma pressão turística, mas eu acho que o Flávio acabou por dizer de forma diferente aquilo que eu tinha dito. Em termos de dormidas, as coisas têm corrido bem, fruto de alguns investimentos do passado e de alguns mais recentes, e as dormidas, de facto, têm tido um crescimento interessante e assinalável. A parte da restauração é tão importante ou mais que as dormidas. Portanto, para mim é inconcebível que uma pessoa vá a Manteigas passar um fim de semana e não tenha onde almoçar e onde jantar. E a verdade é nua e crua. Nós, neste momento, em Manteigas, temos menos restaurantes do que tínhamos há 20 anos atrás. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. E temos que perceber, junto dos operadores económicos, temos que perceber, junto das pessoas da restauração, o que é que está a falhar. E a Câmara tem que intervir rapidamente para inverter esta tendência, porque não é aceitável que uma pessoa tenha alojamento em Manteigas e não consiga almoçar em Manteigas, não consiga jantar em Manteigas. Se o Nuno me permitir, e o Nuno sabe disto, não é um problema de Manteigas, é um problema nacional. Tem a ver com a capacitação e com as pessoas quererem trabalhar na restauração. É cada vez mais difícil encontrar mão de obra disponível para trabalhar, para fazer horários que começam às 9 da manhã ou às 10 e vão até à 1 da manhã ou até às 2 da manhã, e portanto é um problema nacional. E que nós em Manteigas, felizmente, em comparação com todos os concelhos que estão à nossa volta, temos uma intensidade ou uma capacidade de dar almoços e jantares muito superior àquilo que são os concelhos. Ainda que insuficiente. Eu não digo que é insuficiente, porque realmente se falarmos na sazonalidade e dissermos que precisamos de mais turismo, porque o turismo que temos não chega, depois estamos a dizer que ao mesmo tempo os restaurantes trabalham sazonalmente. Exatamente. E queremos mais restaurantes, quer dizer que alguns vão passar mal nas ditas épocas não tão altas. Isto é tudo um equilíbrio. E o que eu queria também referir aqui é que nós, com estas iniciativas e com estes eventos que temos tentado impulsionar no município de Manteigas, queremos precisamente dar financiamento ou dar mais recursos financeiros aos investidores que ainda têm restaurantes abertos, que nas épocas que eram chamadas baixas possam também vender para esperarem pelas aquelas épocas que são melhores e que se vendem sozinhas. Só para terminar, dar aqui a nota, não sei se o Nuno tem estes dados ou não, mas os dados do INE mostram-nos também que não foram só as dormidas nem os hóspedes que aumentaram em Manteigas, as transações económicas, os pagamentos em ATM, os levantamentos, a faturação das empresas de todos os setores. Manteigas tem paulatinamente vindo a evoluir e a aumentar
todos os seus números, batendo sempre recordes daquilo que são os indicadores económicos do município, mesmo que nos últimos anos, e é uma crítica que o Nuno nos tem feito, não tenham aparecido investidores totalmente novos. Há expansão de negócios, há investidores novos a chegar, mas da dimensão, por exemplo, do Grupo Vila Galé, que construiu um hotel por 10 milhões de euros e com 91 quartos, neste último mandato não tivemos nenhum investimento dessa envergadura, mas quem sabe nos próximos 4. Se o Partido Socialista ia responder... Ia responder, mas podemos, se estiver avançar. dentro do tema, podemos... Avançar. Sim. Não é, pode ou não ser dentro do tema, é uma pergunta para os dois. No caso, se o Partido Socialista for eleito nestas próximas eleições, uma obra que gostasse de concretizar nos próximos 4 anos. Uma obra que irei concretizar nos próximos 4 anos é seguramente, e voltando ao tema do turismo, a remodelação do Ski Park. O Ski Park já foi um ex-libris de Manteigas, é um espaço com um potencial gigantesco em termos de turismo de natureza, de turismo aventura, tem uma praia fluvial magnífica, tem valências e potencialidades enormes e seguramente é compromisso firme, se eu ganhar as eleições, o Ski Park vai voltar aos seus tempos áureos, com novas funcionalidades, com novas atividades e que vai ser um combate à sazonalidade. Por exemplo, há atividades que, nomeadamente de BTT, de parapente, há N atividades que se conseguem fazer, não digo todos os dias do ano. Obviamente que não se consegue andar de parapente num dia de neve, mas consegue-se fazer ao longo do ano. Não se consegue andar de BTT num dia que está completamente congelado porque há problemas de segurança. Mas num dia normal, digamos que em mais de 330 dias do ano, é possível fazer BTT no Concelho de Manteigas, por exemplo. E este espaço do Ski Park é um espaço que tem capacidade para implementarmos um projeto deste tipo, um projeto que tem essa capacidade de diminuir a sazonalidade. E também, voltando atrás um bocadinho à restauração, é verdade o que o Flávio disse a propósito da mão de obra, mas também queria aqui deixar-lhe a crítica que tem a ver com a remodelação da Escola de Hotelaria. A Escola de Hotelaria, Manteigas tem uma Escola de Hotelaria há 30 anos. Portanto, a Escola de Hotelaria de Manteigas tem formado muitos profissionais, bons profissionais, excelentes profissionais, que estão por estes países fora, por estes hotéis fora, nas melhores cozinhas do país, nas melhores salas dos melhores hotéis do país. Manteigas tem tido a capacidade de formar alunos com essa qualidade. No entanto, o Centro de Férias de Sicó, que é onde as instalações atuais da Escola de Hotelaria estão amplamente degradadas. O Flávio sabe isso perfeitíssimamente, é o Presidente da Direção da Associação, agora, e não fez a remodelação que é necessária, uma remodelação que eu farei necessariamente, porque é um ponto-chave. Se queremos resolver o problema, os problemas não se resolvem por magia, resolvem-se através desta cadeia que é termos mão de obra. Para termos mão de obra precisamos de uma escola em condições e a escola começa, antes dos alunos, precisa de instalações dignas e condignas para os poder receber. Estão previstas obras de qualificação na Escola de Hotelaria de Manteigas? Mas já demoraram 4 anos. A Escola de Hotelaria de Manteigas, quando nós tomamos posse, era uma escola a definhar e a dar as últimas... E agora, como é que está? 4 anos os últimos depois? batimentos. Nós pegamos numa escola de hotelaria com 30 alunos, neste momento vamos passar os 100 alunos matriculados. Portanto, eu costumo dizer, e o Nuno sabe que esta é a minha política, não vamos gastar €500 mil ou €1 milhão num sítio que está moribundo. Nós precisamos pelo menos de tentar reverter o funcionamento da escola, tentamos tentar perceber se ela tem futuro e se tiver futuro depois fazemos a obra, porque estamos fartos de elefantes brancos. O português é muito bom a fazer a obra, mas depois não sabe como aproveitar a obra porque fez a obra para nada ou para ninguém. Neste momento, aquilo que nós temos com a nova direção, e o Nuno sabe amplamente disto porque também faz parte dessa organização, sendo Presidente da Assembleia, é que nós fizemos o trabalho mais difícil, que era perceber se a escola tinha capacidade para atrair alunos. E tem. E neste momento temos um planeamento que estamos a trabalhar com o Sr. Diretor da Escola para poder investir. A título de exemplo, uma das primeiras candidaturas que fiz enquanto Presidente da Câmara foi uma candidatura ao Fundo Ambiental no valor de €300 mil para renovarmos todo o sistema de aquecimento e o telhado e a caixilharia da escola.
Passado 3 anos, estou à espera de uma resposta do Fundo Ambiental e do Governo, que já nos disseram 2 vezes que vão avaliar a candidatura, mas que ainda não nos responderam. É uma daquelas famosas milhares de candidaturas que estão à espera da avaliação. Mais uma vez, a crítica ao afastamento Claro, quer dizer, do poder central. Tem de nos ajudar nestes investimentos, onde o município, 300 mil euros para o município de Manteigas é muito dinheiro, mas se for cofinanciado com o Fundo Ambiental, é ótimo. E, portanto, isso é em relação à Escola de Hotelaria. Mas a pergunta era outra, inicialmente. Era uma obra, mas tem que ser muito rápido, uma obra municipal que gostasse de concretizar nos próximos 4 anos, no caso de conseguir o segundo mandato. Pegando nas palavras do Nuno, não vamos fazer apenas uma. Nós iniciamos... Mas tem que ser só uma, porque não temos tempo para mais. Iniciamos 40 casas, vamos fazer uma escola secundária praticamente nova, o Mercado da Montanha, que é uma espécie de mercado de Campo de Ourique, no centro de Manteigas. Quer dizer, que eu não farei. Uma nova praça para falarem mais algumas, porque falou uma nova praça central. Mas se calhar tem outras obras que também gostasse de concretizar. Sim, obras que impactam Manteigas, por exemplo, a Rua Doutor Sobral, que é a rua que provavelmente tem mais serviços em Manteigas, não tem passeios. As pessoas e os carros andam exatamente na mesma faixa de rodagem. Isso para mim é inconcebível numa vila turística, numa vila do século XXI, que os carros e as pessoas tenham que andar em conjunto no meio da rua. Esta remodelação da Rua Doutor Sobral, eu defendi esta ideia, aliás, estabeleci protocolo com a Universidade do Porto precisamente para pensarmos a Rua Doutor Sobral. Esta ideia, havendo aqui alguém que tem falado a série da Rua Doutor Sobral, como falei da Rua 1º de Maio, que já está em concurso público, dia 11 de setembro acaba a recepção de propostas. Eu concordo com o Nuno, mas quer dizer, é algo que nós vamos fazer e não é preciso o Nuno ser eleito, porque ele sabe que estamos a falar disso há 4 anos. Da mesma forma que houve na Praça Central da Vila. Este debate temos que passar às considerações finais, já sabem que cada um tem 30, passou rápido, não foi? Temos 30, cada um tem 30 segundos. Comece por si, Flávio, 30 segundos então para as considerações finais. Muito bem, eu queria dizer à população de Manteigas que iniciamos há 4 anos um trabalho de consolidação do município de Manteigas que tinha um rumo que não era claro para as pessoas. Desde então nós trabalhamos na comunicação, trabalhamos na proximidade e trabalhamos naquilo que era aproximar o poder político de Manteigas. Hoje, todas as reuniões públicas de Câmara e de Assembleia Municipal mostram às pessoas como se pode fazer política de maneira diferente no século XXI. Aquilo que nós propomos é que nos deixem continuar a trabalhar por mais 4 anos para concretizarmos tudo aquilo que planeamos até agora e que estamos muito breve de concretizar. É este o meu desejo e é esse o pedido que faço às pessoas de Manteigas. 8 anos, Manteigas 2030 até 2030, que nos deixem terminar o que iniciamos. Obrigado. Nuno Soares, a sua vez, 30 segundos. Muito bem. Dizer a todos os manteiguenses que, como o meu lema de campanha, a minha candidatura, a minha equipa se propõe fazer, é hora de fazer mais. Nessa situação, como o próprio Flávio Massano reconheceu no início deste debate, a falta de perspectiva que tinha quando se candidatou há 4 anos de vencer as eleições fez com que Manteigas tivesse perdido uma oportunidade histórica com fundos, com uma tesouraria abastada e que não foi devidamente utilizada, e aquilo que nós queremos fazer é colocar esse dinheiro, essa quantidade de capacidade financeira que temos acumulada ao serviço das pessoas. Há obras necessárias e não podemos ficar apenas com promessas, apenas com projetos. Temos, obviamente, que fazer mais. É hora de fazer mais. Se me derem essa oportunidade, irei mostrar-vos que consigo fazer mais. Muito bem, chegamos ao fim do nosso debate. Agradeço aos dois terem aceitado o nosso convite. O futuro de Manteigas decide-se a 12 de outubro.